Dá só uma olhada nesse pequeno vídeo com o Dr. Rodrigo Silva. Mas vem cá, por que Paulo escreveu através de Tércio, através de outros secretários, e Pedro também através de Silvano? Por que ele não escreveu direto? Se você olhar, várias cartas de Paulo não foram escritas por ele. Muito bem, no vídeo de hoje você vai estudar a Bíblia e aprender arqueologia mais uma vez com o Dr. Rodrigo Silva. No vídeo de hoje você vai entender quem foram as pessoas que teve participação nos escritos do apóstolo Pedro e também de Paulo. Quem eram essas pessoas? Como que era compartilhada aí a mensagem de esperança naquela época? Como que era enviado essas cartas para outras igrejas, para irmãos naquela época? No vídeo de hoje está muito bom, por isso não perde. Fica até o final desse vídeo. Só que antes, eu convido você a se inscrever aqui no canal, deixa o seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas e também deixa o seu comentário. Eu tenho certeza que no vídeo de hoje a mensagem vai edificar e vai fortalecer aí as suas pregações no púlpito da igreja. Então não perde, fica até o final. Vamos acompanhar juntos neste momento. Olha só. E qual era a maneira de espalhar uma mensagem naquela época? Escrevendo. E Paulo começou a escrever. E eu vou mostrar para os irmãos essa manhã aqui que não foi tão simples o processo de produzir livros no passado. Mas quando o Senhor da glória disse, pregue, ensine, eu não sei, alguma coisa eu tenho que fazer. Agora, por isso que no Novo Testamento, os discípulos, ao ouvirem essa recomendação de Jesus, falaram, a gente tem que espalhar essa mensagem para todo lado, a gente tem que espalhar para todo mundo, eu vou começar a produzir. E qual era a maneira de espalhar uma mensagem naquela época? Escrevendo. E Paulo começou a escrever. E eu vou mostrar para os irmãos essa manhã aqui que não foi tão simples o processo de produzir livros no passado. Vou começar de Paulo para cá, porque se eu fosse começar para trás, a gente ia ficar até 2 horas da tarde aqui. Vamos de Paulo. Como vocês imaginam que Paulo escreveu as suas epístolas? Assim, normalmente, como está naquela foto ali. Quem escreveu a epístola aos Romanos? A resposta? Paulo? Eu acho que não. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Vamos ver quem escreveu a carta aos Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 22. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações no Senhor. Você fala, poxa, Rodrigo, mas a vida toda eu pensei que era Paulo o autor da carta aos Romanos, e agora pega uma caneta e também pega um papel para anotar tudinho. Não esquece. Tércio que escreveu, mas Tércio não é o autor. Mas é isso agora, eu confundi. Foi plágio? Se você olhar, várias cartas de Paulo não foram escritas por ele. Por exemplo, abra a Bíblia comigo em Colossenses capítulo 4, versículo 18. Colossenses 4, versículo 18. Paulo escreve assim, olha, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A saudação é de próprio punho, quer dizer que o resto de Colossenses também não foi Paulo que escreveu. Mesmo outras cartas do Novo Testamento, se eu pegar, por exemplo, 1 Pedro 5, versículo 12. 1 Pedro 5, versículo 12. Olha como é que diz aqui a primeira carta de Pedro. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida. Quer dizer, eu escrevo por meio de Silvano. Mas vem cá, por que Paulo escreveu através de Tércio, através de outros secretários, e Pedro também através de Silvano? Por que ele não escreveu direto? Não é? Porque se ele sabia ler e escrever tão bem. Eu tenho aqui uma... Agora ele não quis passar aqui, vamos ver. Pronto, agora vai. Eu tenho aqui uma cópia da Bíblia, um manuscrito da carta aos Romanos e da carta, se eu não me engano, de Colossenses. Ela tem um pedaço de Romano e uma parte de Colossenses, datada do 3º século de nossa era. É uma cópia antiga. Olha a letra como era em grego.
Agora, eu pergunto a vocês, como é que vocês acham que Paulo escreveu essas cartas? Bom, vocês já sabem que ele não escreveu direto, que ele usou secretários. Então, eu já tirei aquela imagem do desenho ali, de Paulo sentado na cadeira, escrevendo. Então, como vocês imaginam? Paulo sentado ditando, Paulo em pé assim, ditando, e o outro sentado escrevendo, assim que vocês imaginam? E se eu disser que não? Eu tenho aqui uma peça que eu agradeço ao Silas da marcenaria que fez para mim, que eu pedi. Isso aqui é uma cópia de um tipo de livro que se usava na época de Paulo para se escrever uma carta, um livro, qualquer coisa. Em madeira, você vai entender por que era em madeira. Uma folha de pergaminho como essa era muito cara. Muito cara. Tanto é que eu vou adiantar o próximo slide, depois eu volto nesse aqui. Olha quanto custava uma folha de papiro. Vou falar do papiro. Uma folha de papiro. O papiro vinha do Egito. Uma folha de papiro, tá certo? A carta aos Romanos tem 979 linhas em grego. Então, uma folha de papiro, ela custava 5,44 denários. Tá certo? Isso para escrever a carta de Paulo. 5 denários a folha. Um copista, na época de Paulo, cobrava mais ou menos quase 2,5 denários para fazer a cópia. Se eu somar então isso aí, lembrando que Paulo tinha que fazer 2 cópias, porque quando você copiava a carta, era uma para ficar com você e a outra para ir para o destinatário. Então tem que multiplicar isso por 2. Paulo gastaria para escrever a carta aos Romanos o preço do copista, mais o preço da folha de papel gasta, em torno de 20 denários, quase 21 denários. Aí alguém pergunta, tá, e com quanto valeria isso hoje? Eu só vou dizer para vocês que em Roma havia inflação. Na época de Domiciano, um copista cobraria 25 denários para escrever 100 linhas. Então, se na época de Paulo ele gastaria 20 denários para produzir Romanos, na época de Domiciano, aquele imperador que mandou João para a ilha de Patmos, gastaria 244 denários. Aí você pode falar assim, Rodrigo, mas quanto daria isso hoje? Eu não vou tentar fazer um cálculo para real, porque é quase impossível. Mas esse livro de Random Richard, estou tentando ler o nome dele aqui, Richard, é o Richard mesmo. Eu não li o livro todo, confesso para vocês, eu só li a metade desse livro. Ele faz essas contas e ele calcula quanto seria o valor de compra daquilo. Ele faz um cômputo em dólares. Em dólares, ele diz que Paulo gastaria o equivalente a uns $2.000 para escrever a carta aos Romanos. O autor desse livro diz. Mas eu, particularmente, não gosto dessa conta porque ela não me diz muito. Com o que eu compro com $2.000 hoje, o que eu compro com $2.000 daqui a 10 anos? Então, eu vou fazer uma conta diferente. Se eu pegar... quero ir para frente. Se eu pegar na época de Jesus, o Novo Testamento me diz... Mais um aqui. Mateus capítulo 20, versículo 2. Olha quanto que Paulo gastaria para escrever 20, quantos? 24 denários, mais ou menos, não é isso? Olha em Mateus capítulo 20, versículo 2. O denário é essa moedinha que vocês estão vendo aí. Olha o que Jesus falou. Jesus contou a parábola dos trabalhadores na vinha e disse assim: e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia. 1 denário por dia. Então, para escrever a carta aos Romanos, era quase 1 mês de trabalho. Vocês entenderam a conta? Quase 1 mês de trabalho. Vocês entendem que aquela mulher que perdeu o denário, a dracma grega, é quase o mesmo valor monetário na época de Jesus. Lembra aquela mulher que tinha as moedinhas, 10 moedas, e ela perdeu uma moeda? O que ela fez? Uma moeda. O
que ela fez? Ela varreu toda a casa desesperada para encontrar a moeda perdida. Então, a moeda dessa tinha muito valor. A parábola do bom samaritano, quando o samaritano deixa o homem lá na estalagem, ele diz o seguinte: ele tirou do bolso 2 moedas e entregou ao dono da estalagem, dizendo: cuida dele, e se alguma coisa você gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então Paulo, gastando 20 denários, quase 21 denários, só para produzir uma carta, isso significa que você gastava muito dinheiro e que não era barato. E o que é pior, depois você tinha que copiar para distribuir para as igrejas. Era entre 7 e 8 denários cada cópia na época de Paulo. Então, nesse contexto, irmãos, mesmo sabendo que ele tinha o Tércio ali escrevendo para ele, ou qualquer outro secretário, não era a cena de ficar em pé aqui, ditando, e o outro escrevendo. Você não vai gastar a folha de papiro à toa. Aí que vem esse meu caderninho aqui. Aquele vaso grego que vocês estão usando ali não é um antigo morador de Atenas usando laptop, nem um MacBook Air. Ele está usando esse tipo de códex aqui, que era uma plaquinha de madeira como esta que eu tenho na mão. Eles revestiam aqui de cera e com um tipo de caneta chamada estilos, ele ia escrevendo aqui. Mas como ele escrevia correntemente em grego, às vezes sim, às vezes não. Às vezes o copista, ele usava uma técnica chamada, os mais jovens não vão saber o que é isso, taquigrafia. Vocês não vão saber o que é. Taquigrafia é o seguinte: antigamente no Brasil, quando alguém, antes mesmo da máquina de escrever, quando alguém estava tomando um depoimento, por exemplo, ou um jornalista tomando uma entrevista, que ele estava ali com um caderninho de bloco de notas, alunos de rádio e TV aí, publicidade, propaganda, jornalismo, os jornalistas antigos, aqueles que ficavam aqui com a caneta aqui, um bloquinho aqui no chapéu, tipo da época do Clark Kent, o primeiro Clark Kent lá atrás, você tinha que anotar o que o outro estava falando em tempo real. Então não dava para anotar palavra por palavra, você anotava com símbolos, chamados taquigrafia. Você conseguia copiar esse meu sermão à velocidade que eu estou falando. E havia esse tipo de técnica na época de Paulo. Então, eu escrevendo lá, vamos supor, o pastor João Vicente está ali, meu amigo. Eu quero escrever uma carta para o pastor João Vicente. O escriba ou o copista vem com o bloquinho de madeira, revestido de quê mesmo? Cera. Aí aqui na cera eu começo a falar: prezado pastor João Vicente, é muito bom saber que você estará conosco na igreja do sábado. Como estão as coisas em Tatuí? Como está a coisa lá com os motoqueiros, né? Motociclistas? Falei de próprio. Pronto, boa. Com os motoqueiros. Aí, depois que o copista faz tudo aquilo ali, ele vai ler para a minha carta. Aí ele fala assim: pastor João Vicente, não, prezado não, a gente estudou junto no IAN, não precisa dessa formalidade toda. Coloca assim: meu amigo João Vicente. Tira o título. Ele vai pegar aquele próprio estilete, estilos, vira, raspa a cera e corrige. E como estão os motoqueiros? Desculpe corrigir, não é motoqueiro, é motociclista. Ótimo. Vira, raspa o motoqueiros, escreve motociclistas. Depois ele lê mais uma vez, é isso mesmo, fecha, vai para a casa dele. Uma semana depois, ele volta com aquilo transcrito no papiro. Eu leio, dou o aval, assino e mando embora. Olha, isso aqui é o que demorava para escrever uma carta. Agora, por que isso de querer espalhar esse conhecimento com tanto trabalho? É porque eles criam que Jesus haveria de voltar. Há uma missão da igreja de levar essa mensagem do Evangelho a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Agora pode passar. Mais um, por favor. Se eu não conseguir aqui, vocês vão me ajudar. E tinha mais uma outra dificuldade: o envio dessa carta. Na época de Paulo não havia correio no sentido normal, havia só transporte de documentos oficiais. Então você tinha que ou pegar carona no correio do imperador, ou pedir um amigo para levar a carta. Os irmãos já entenderam como é que era difícil ter uma carta de Paulo nas igrejas?
Muito bem, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aí com o Dr. Rodrigo Silva, com informações brilhantes que com certeza vai enriquecer mais uma vez aí os seus sermões. Deus seja louvado. Como é bom estudar Bíblia e também aprender arqueologia aí com o Dr. Rodrigo Silva, hein? Se você gostou do vídeo, aprendeu bastante com o Dr. Rodrigo Silva, então deixa aquele belo gostei aí no vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos teológico, profético e também estudos da Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe de forma maravilhosa. Um forte abraço para você em Cristo Jesus. Não esquece de comentar aqui também embaixo que você aprendeu em nome de Jesus.